A palavra que nós vamos ministrar hoje, ela vai falar sobre fé e vai falar sobre medo. Fé e medo. E o tema da mensagem desta noite é fé e medo, antagonistas na vida do crente. Alguém sabe o que significa antagonista? Antagonista é um ser, alguma coisa, alguma organização que trabalha contra a outra diretamente, refutando aquilo que a pessoa fala, refutando aquilo que a pessoa faz, tentando desmentir, tentando colocar dúvida naquilo que a pessoa disse, naquilo que a pessoa diz que é. Isso é antagonismo. E na vida do crente, se nós não tivermos muita certeza de quem nós somos e quem nos autorizou a avançar, a quem nós servimos, quem nós somos no mundo espiritual, é muito provável que no meio da caminhada a gente dê uma vacilada espiritual. E é sobre isso que nós vamos ministrar esta semana com a igreja, com a comunidade Escolha. E o tema dessa mensagem, né, o texto áureo dessa mensagem está lá no livro de Gênesis, se você puder abrir, lá no capítulo 20. Chegamos no capítulo 20 da trajetória de Abraão. Se você puder ler comigo, nós vamos ler para que você possa entender o discorrer dessa palavra. Gênesis capítulo 20, no verso 1 diz assim: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que lhe disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isto. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que tens sinceridade de coração. Em sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido ter te impedido de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhes restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Pesado, né? Mas é sobre isso que nós vamos ministrar hoje. Nós estamos aqui lidando com uma fase complicada da trajetória de Abraão. Deus mandou ele sair da sua parentela, do seu lugar de convívio, e ir em direção à terra que Deus havia preparado para ele e para o seu povo. A gente sabe que no meio da caminhada, num determinado momento, Ló se afasta dele e vai morar onde? Em Sodoma e Gomorra. E na semana retrasada, semana passada, a gente tratou sobre a recepção dos anjos na casa de Abraão, na tenda de Abraão. E aí o Senhor vai tratar com ele a respeito do que ele planejava fazer. E porque havia uma intimidade entre Abraão e Deus, Deus não só revela o que ia fazer, mas poupa, né, o seu sobrinho Ló, né, e concede a ele
resposta daquilo que ele estava orando ao Senhor. E diz a palavra que no transcorrer, no passar dos dias, vai acontecer agora uma fome naquela região. E agora, Abraão, seguindo viagem para onde ele tinha que ir, ele decide descer para a terra de Gerar. E aí que começa o problema. Gerar, em hebraico, significa noite, ou lugar de pernoita. Era a principal cidade dos filisteus, na época de Abraão e de Isaac, porque lá no capítulo 26, vocês vão ver novamente Isaac cometendo o mesmo erro do seu antepassado naquela mesma terra. Então, é uma terra que foi visitada por Abraão e por Isaac, e estava localizada na fronteira sul da Filistia, não muito distante da cidade de Gaza, ficava próxima à fronteira do Egito. E ali era uma região muito fértil, porque era muito regada. Primeira coisa que eu falei sobre essa cidade, o que ela era? Lugar de pernoite, lugar de dormir, era lugar para passar. Tem lugares, tem momentos na vida, tem situações que você tem que passar por ali, e não morar ali, e não ficar ali. Às vezes, vivemos situações na nossa vida que são consequência das nossas más escolhas, porque nós olhamos no entorno e decidimos ir para um lugar que aos nossos olhos parece muito agradável. E aí você vai perguntar assim: pastor, o que tem a ver Gerar com os dias de hoje? Eu não sei se você percebeu, mas eu falei que essa terra era ao sul, ao sul de Gaza, Ou seja, qual é a cidade hoje que você conhece? Qual é a parte do mundo hoje que você conhece como uma terra problemática? Faixa de Gaza. É o mesmo lugar. Abraão foi arrumar problema para ele na faixa de Gaza. Lugar problemático até os dias de hoje. E aí a gente entende que desde o passado sempre houve situações de conflito ali. Ali não é lugar de ficar confortável. Mas no coração de Abraão, ele achou: eu vou para aquela terra. Por quê? Ali a terra é fértil, ali tem água, ali eu vou poder ficar com os meus animais. E nos dias de Abraão, naquele tempo, os habitantes de Gerar eram homens aguerridos e também dedicados ao pastoreio. Diga comigo: pastoreio. Pastoreio. Tinham a mesma atividade cultural e econômica que Abraão, porém com caráter e costumes diferentes. Era um povo fechado, um povo unido, um povo que andava dentro do mesmo objetivo, ou seja, procurava fazer o melhor para a sua terra, para o seu povo, e por coincidência, aquele povo tinha a mesma prática econômica que Abraão. O que ele vai olhar agora? Eu vou descer para lá, porque os costumes deles, porque o hábito deles, o trabalho deles vai combinar, vai trabalhar junto com a minha atividade, vai ajudar na minha atividade. E aí, o Espírito Santo ministrou uma coisa ao meu coração que eu quero compartilhar com você aqui hoje. O fato de você trabalhar num lugar, o fato de pessoas ter a mesma profissão que você, o fato das pessoas frequentarem o mesmo ambiente que você no trabalho, não significa que você tem que ter relacionamentos com ela. Não significa que você tem que descer e morar junto dela. Porque se você, por causa de afinidade profissional, você se afiliar a alguém, pode ser que aquilo ali vai trazer transtorno na sua vida pessoal, na sua vida familiar. E Abraão cometeu esse erro. Era um homem de Deus, um homem de fé, um homem que tinha um chamado, um homem que estava em obediência, mas por um determinado momento, por achar afinidade, por empatia, vai morar com alguém que vai lhe trazer problema. Aí o Espírito Santo fala comigo e com você aqui hoje: cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. As pessoas que você traz para o seu convívio ou que você vai conviver com elas.
Porque embora profissionalmente, academicamente, vocês tenham coisas em comum, o caráter, as vontades, as aptidões espirituais, os objetivos espirituais, às vezes não é o mesmo que o seu. Então, se você vai andar com alguém que não tem o mesmo compromisso que você tem, não defende a mesma fé que você defende, não defende os mesmos princípios que você defende, certamente, e se isso está escrito aqui na palavra é porque ficou para nosso ensinamento, certamente você vai ter problema na sua caminhada. E aí, o Espírito Santo me faz lembrar de uma passagem que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14 e no verso 15, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Às vezes, porque a gente gosta de alguém, às vezes, porque profissionalmente é favorável estar com alguém, às vezes na escola, academicamente, porque alguém tem alguma coisa para lhe passar, né? Alguém tem um conhecimento a mais de uma determinada matéria, ou está um pouco mais avançado em alguma área da formação, a gente acha que precisamos caminhar com aquela pessoa, andar com ela, semana após semana, habitar aonde ela habita, frequentar aonde ela frequenta, falar como ela fala, agir como ela age, e a consequência disso é problema. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? A pergunta que eu tenho que fazer para mim, a pergunta que nós temos que fazer para nós todos os dias: as pessoas com quem eu tenho me associado, me aproximam de Deus ou me afastam de Deus? As pessoas com quem eu tenho me associado por afinidade profissional, por afinidade comercial, por afinidade curricular, são pessoas confiáveis, são pessoas que me projetam para o alto, ou são pessoas que mais cedo ou mais tarde vão me trazer problemas espirituais? E essa avaliação, cada um de nós temos que fazer no individual. A palavra, e o Senhor fala para mim e para você assim: olha, eu tenho te dado entendimento do que você tem que fazer na terra, mas eu não vou fazer aquilo que você tem que fazer. Há uma oração que o Senhor fez lá em João capítulo 17, verso 15 e 16, que ele diz que: Senhor, não peço que os tire do mundo. Deus não vai nos tirar da onde? Do mundo, porque é no mundo que nós temos que fazer a diferença. Mas ele fala para o Senhor assim: mas Pai, eu peço que os guarde do mundo. Guardar de quê? De fazer alianças erradas. Guardar de estarmos andando com pessoas que querem o nosso mal, pessoas que estão de olho em alguma coisa que a gente tenha para oferecer. Qual foi o erro de Abraão? Abraão andou naquela terra, mas como diz a palavra que aqueles homens eram aguerridos, e naquele tempo os reis, eles tinham o direito de ter a mulher que eles quisessem, e diz a palavra que Sara era uma mulher muito bonita. Automaticamente ele pensou: eu vou descer para aquela terra, ali é uma terra boa, ali é uma terra que tem água, ali é uma terra que tem bastante pasto para os meus animais, mas eu tenho um problema: a minha esposa, ela é muito bonita, e se eu descer lá e eles se quiserem tê-la, certamente vão me matar para ter Sara como sua esposa. E ele não poderia fazer nada, porque estava em menor quantidade, não era suficiente para se defender sozinho. Ele não confiou em Deus, ele confiou no seu intelecto, confiou na sua capacidade, e aí ele vai mentir para entrar na terra, vai mentir para tirar vantagem daquela situação, vai mentir porque não confiou em Deus, vai mentir porque queria fazer aliança com aquele povo, vai mentir porque queria tirar proveito daquela situação. E o Espírito Santo fala para mim e para você que hoje, o Senhor fala para mim e para você: Ele não vai nos tirar do mundo. Nós temos que aprender a lidar com o mundo, mas andar em obediência ao Senhor, e não nos aliançar, não fazemos aliança, não fazemos trato
com quem não tem a mesma percepção, a mesma vontade que a gente, os mesmos objetivos que a gente. Até aqui, amém, igreja? Amém. O que teve Abraão? Medo. Ele deixou de ser um homem de fé? Não. Mas em meio à fé, ele teve medo. A decisão de Abraão em apresentar Sara como sua irmã reflete um momento de medo e falta de confiança em Deus. Este tema nos lembra que mesmo homens de fé podem enfrentar momentos de fraqueza em sua vida. Fraqueza e dúvida em sua vida. E isso, o que isso faz conosco? Nos faz olhar para o que Abraão fez e nos encoraja a buscar cada dia mais o que? A presença de Deus. Confiar em Deus. Mesmo em situações desafiadoras. Todos nós, na nossa caminhada, chegaremos a momentos na vida que a fé e a razão, elas vão bater de frente. Todos nós, na nossa caminhada, nos chegaremos a momentos que teremos que decidir se eu vou falar a verdade, se eu vou me posicionar como um crente, se eu vou me preparar para o impacto, ou eu vou mascarar uma situação, porque a razão me diz que se eu fizer do jeito certo, certamente eu vou me prejudicar. É justamente nessa hora que nós, como servos de Deus, temos que colocar em prática aquilo que nós estamos buscando todos os dias: a confiança em Deus. Saber quem nós somos no mundo espiritual, saber para o que Deus nos chamou, saber o que estamos fazendo na terra. A palavra fala no livro de Provérbios, capítulo 30, no verso 5: toda a palavra de Deus é pura e ela é escudo para os que confiam nele. No dia da aflição, no dia da tomada de decisão, o que eu e você vamos precisar fazer é saber se tudo que eu aprendi, se a palavra que eu ouvi, qual é a palavra que eu ouvi, que eu tenho que aplicar na hora daquela situação que eu estou vivendo. O que Deus disse para mim, o que a palavra tem dito ao meu coração, qual é a palavra que foi liberada para mim, eu preciso colocar essa palavra em prática nesse dia, nessa hora. É nessa hora que a minha fé, ela é testada no Senhor, e o diabo vai preparar. As situações, elas vão se apresentar, e eu preciso saber quem eu sou, para eu não negar a minha fé em Deus. E quando eu falo que a palavra, como a palavra fala aqui, a palavra do Senhor, ela é escudo para aqueles que nele confiam, eu não estou dizendo para você que Abraão foi um homem leviano com Deus. Eu digo para você que houve um momento em que ele não confiou piamente, em que o medo falou mais alto no seu coração. Mas não somente Abraão, mas outros homens viveram momentos como esse. E aí eu quero tratar com você algo que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que vai falar sobre a afronta que Golias estava fazendo com o povo de Israel. Eu não vou ler o texto para a gente poder ganhar tempo, mas você sabe que houve um momento em que Israel estava em guerra com os filisteus, e no meio da batalha se apresenta um gigante chamado Golias. E diz a palavra do Senhor que ele era um homem muito alto, de quase 3 metros de altura. Ele se apresenta diante do povo de Deus e começa a afrontar o povo de Israel. E aí eu quero entrar no contexto com você, porque a gente sabe que quando a pessoa tem medo, quando a pessoa, dependendo do estágio, da força, do tamanho do medo que a pessoa está enfrentando, ela simplesmente fica estagnada. E o diabo sabe disso. Olha o que acontece aqui, ó. Quando Golias
começa a lançar palavras de derrota, palavras de afronta, palavras de declínio, palavras de vergonha sobre o povo de Israel, olha o que acontece. Eles ficaram consternados e com muito medo. E esta era exatamente a intenção de Golias ao lançar o desafio ao povo de Israel. A razão pela qual ele saiu com o equipamento de batalha completo e desfilou na frente do exército de Israel foi para deixá-los consternados e com muito medo. E assim eu digo o seguinte, que ele conseguiu derrotar o exército de Israel com uma única arma. Que arma? O medo. Um homem de quase 3 metros de altura se posiciona diante do exército e começa a desfilar para lá e para cá, com uma lança, com uma espada, com um pajem que carregava uma lança para ele e começa a lançar afronta sobre aquele povo. Imagina, vocês não podem, vocês não conseguem, vocês não são páreo para mim, não há um homem que possa me enfrentar, não há ninguém capaz de me derrotar, eu sou vencedor em todas as batalhas que eu enfrentei antes, não há ninguém capaz de chegar aqui e me enfrentar de cara a cara, e se eu vencer, todos vocês serão escravos do povo filisteu. Imagina agora aqueles homens olhando lá de cima para baixo, vendo aquele homem desfilando e falando assim, imagina todo mundo assim, mais ou menos da minha altura, falando, não dá para mim, não compensa. E com palavras de afronta, Golias conseguiu paralisar o exército de Israel. Com isso, o que eu aprendo nessa noite? Que dependendo do que eu estou ouvindo, eu preciso neutralizar aquela palavra. Em qualquer disputa, grave isso, é sempre útil desmoralizar o seu oponente. Foi o que Golias estava fazendo. Desmoralizar o seu oponente e incutir medo no seu coração. Por quê? Primeiro, isso pode impedi-lo de lutar com você, pois o medo paralisa as pessoas. Segundo, e se chegar a lutar, se chegar o dia da batalha, ele lutará com medo e apreensão, ou seja, pernas trêmulas. Não vai conseguir montar a base. Porque as palavras, com as suas palavras, você já fez um grande avanço na batalha, colocando fraqueza em sua mente e em seu coração. E essa é a estratégia que o diabo usa contra os crentes. Você não pode, você não consegue, você é fraco para mim. Imagina o diabo filisteu, um demônio filisteu passando todas as madrugadas se apresentando para você, dizendo, você não vai conseguir sair dessa situação, você não vai conseguir vencer esse vício, você não vai conseguir vencer essa amizade, você não vai conseguir vencer esse hábito, você não vai conseguir libertar a sua casa, você não vai conseguir libertar os seus filhos, a sua família não merece, vocês já pecaram demais, não há remissão para vocês, não há solução para você, não há solução para o teu pecado, não há solução para o teu problema, por mais que você se esforce, você vai cair, você sabe que você vai cair, você sabe que você já tentou uma vez, já tentou 2 vezes, já tentou várias vezes, e você nunca conseguiu ficar de pé, e o diabo te afrontando, e o diabo afrontando, e lançando palavras na sua cara, e lançando às vezes verdades. Porque o que Golias estava falando era verdade. Não havia um homem ali da estatura dele para enfrentá-lo de igual para igual. E veja se não é isso que às vezes acontece na vida da gente. O diabo apresenta uma situação para a gente dizendo, desta situação você não vai sair, você não é capaz de enfrentar esse problema de cara a cara, você não é capaz de vencer esse problema. E quando a pessoa não sabe quem ela é, quando a pessoa não entende que não é ela que luta, mas é Deus que luta por ela, ela recebe aquela palavra e ela assimila aquela palavra e ela internaliza aquela palavra e ela fica paralisada. Então aprenda comigo uma coisa nessa noite. Uma das artimanhas do diabo é colocar medo no crente. Você diz que é homem de Deus, você diz que é mulher de Deus, você diz que é uma jovem de Deus, você diz que é um jovem de Deus, você diz que é servo do Senhor. Isso vai vir à tona no dia da afronta que Satanás vai apresentar para você, dizendo, agora me mostra que você é homem de Deus, quero ver você sair dessa situação. Essa é uma.
A segunda coisa que você... E aí, olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Salmo, de número 125, no verso 1. Para aqueles que precisam colocar na cara do diabo que você é mais do que vencedor. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diga comigo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mais uma vez, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confia em quem? Em Deus, não é em nós. Nós sozinhos não conseguimos nada. Israel tinha que falar: ô Golias, ô gigante, sozinho a gente não pode, mas há um Deus que vai pelejar por nós. Há um Deus que abriu o mar. Há um Deus que fez chover para a gente. Há um Deus que enviou comida no deserto. Há um Deus que nos fez caminhar até aqui. Há um Deus que venceu todos os outros nossos inimigos. Então, quando você está passando de peleja em peleja, de pequenas em pequenas batalhas, Deus está te preparando para o dia da afronta. Amém, igreja? Tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia, quem conhece, quem sabe o Deus que está servindo. Amém, igreja? Amém. Então, olha só, ele afronta Israel. Israel fica todo paralisado, mas tinha alguém ali que estava paralisado antes do exército. Quem era? Quem era? Não. Quem é que estava paralisado antes? Quem é que era o líder? Saul. Antes do exército paralisar, quem paralisou? Saul. Mas tem um porquê que Saul paralisou. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso. Quando Saul ouviu as palavras de Golias: dai-me um homem para lutar contra mim. Ele imagina aquela voz subindo e chegando à tenda dele. Ele olhando para o povo, olhando para o exército olhando para ele. Quem era Golias? Um homem muito alto. E se você pega a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 9, verso 2, você vai ver Deus dizendo o que de Saul? Que ele era um homem alto, mais alto do que todos os homens de Israel. Quem tinha que enfrentar Golias? Saul. Dá-me um homem para lutar comigo aí. Eu? Sério. Mas o mais cotado, o mais provável, o único que tinha, humanamente falando, condições de enfrentar Golias era Saul. Suponhamos que todo mundo tivesse 1,70 m, Saul tinha 2 metros, 2,5 metros por aí. Ele era bem alto, diz a palavra. Leia lá, 1 Samuel, capítulo 9, verso 2. Que do ombro para cima ele sobressaía a todos os homens de Israel. Se alguém tinha que enfrentar Golias, era quem? Saul. Então, o que eu aprendo com isso? Homens de Deus, quando o ataque vem, quando a afronta vem, ele fala assim, ó, quem vai sou eu. Toca o que eu digo assim, na hora da afronta, quem vai enfrentar o gigante sou eu. Mas para enfrentar o gigante você precisa ter o quê? Coragem. Coisa que faltou a Saul naquela hora. Medo, porque ele olhou para o gigante. Mas por que ele também titubia? Por que ele fica com medo? Porque segundo o que a gente entende, nessa época aqui, o Espírito Santo já não movia mais com Saul. Porque se ele estivesse cheio do Espírito Santo, quando aquele homem começou a afrontar Israel lá, ele falou, o quê? Tu vai afrontar aqui? Tu está afrontando quem? Eu vou descer contra você agora. Porque quem foi que moveu com Davi? Espírito Santo. Quem moveria com Saul? O Espírito Santo. O que eu aprendo com isso? O que você aprende com isso? Para a gente enfrentar juntas cara a cara, a gente precisa estar cheio do quê? Do Espírito Santo. É o que a gente está falando aqui, ó, na escola. A diferença da nossa grandeza diante do Senhor, da nossa capacidade diante do Senhor, é o quando eu sou próximo de Deus. A vida que eu levo na presença de Deus. Se eu estou cheio, muito cheio, ou transbordando do Espírito Santo, ou se eu estou vazio. O que faltou na vida de Saul?
unção, diga assim, faltou presença. Faltou a presença do Senhor na vida dele. E quando o homem está fora da presença do Senhor, está sem unção, ele pode ser alto do jeito que for. Ele pode ter capacidade para enfrentar aquele problema de igual para igual. Sem a presença do Senhor, ninguém faz nada. A palavra do Senhor diz, não está nem aqui, mas vou falar agora. No livro de João, capítulo 15, diz assim: sem mim, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, sem a unção, sem o Espírito Santo, sabe o que é que a gente faz? Nada. Não temos capacidade de fazer nada. Então qual é a diferença? Qual era a diferença de Saul para Davi? Presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. A palavra diz assim no livro de 1 Samuel 17, 32 ao 37. No desenrolar dessa história. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração. Imagina, está lá o rei lá, ó. Não dá para mim, eu não posso descer. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço. Olhou para a aparência, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão à barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como um urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Quando afrontou o exército de Deus vivo, disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Por que é que Davi fala essas palavras para Saul? Porque ele tinha uma história com Deus. Por que é que Davi se sentiu impelido a tomar uma posição? Porque ele estava cheio de Deus. Porque ele tinha uma vida com Deus. Porque ele tinha uma história com Deus. Ele não caiu de paraquedas ali. Por que é que ele não teve medo diante da afronta, diante daquela situação? Porque ele estava cheio da graça. Diga comigo, ele estava cheio da graça. Cheio da graça. Aleluias. Estava cheio da graça. Aí você vai falar, qual é o paralelo? O paralelo que ele tinha uma história de enfrentar leões e ursos. Amém? Abraão chegou num momento em que tinha uma situação que ele nunca tinha vivido antes. Lá no capítulo 26 você vai ver Isaac cometendo o mesmo erro. Porque todo mundo chega num momento da vida em que situações adversas, situações difíceis, decisões difíceis, elas precisam ser tomadas. Qual é a diferença? É que ele estava na primeira decisão. Davi já havia tomado decisões difíceis antes. E com isso, eu vou caminhar com você na seguinte situação. Às vezes, você está vivendo uma situação hoje que para você parece muito difícil. E o diabo está falando para você: desiste. Não continua. Alguém vai falar para você: mas essa situação que você está vivendo é pequena. É pequena sim. Para você é grande, mas para outros que são mais vividos, é uma coisa pequena. Mas de coisa pequena em coisa pequena, Deus está te preparando para batalhas grandes. Diga assim comigo: de pequenas em pequenas batalhas, Deus está me preparando para grandes batalhas e grandes vitórias. Você pode aplaudir Jesus por isso? Quando Davi apresenta esse quadro para Saul, eu quero que você se lembre de uma coisa. Quando ele foi menosprezado, quando foi posto para ele a sua real, a sua estatura, a sua aparência,
Ele não se deixou influenciar pela palavra daquele que já estava temendo. E não está escrito aqui, mas desceu aqui agora. Pessoas que não conseguem vencer seus problemas vão se apresentar e dizer para você assim: se eu estou na batalha há mais tempo, se eu tenho experiência de batalha como essa, eu não me sinto capaz de ir na frente, não é você pequeno, iniciando agora, que vai poder vencer. Vão tentar te descredenciar, vão tentar dizer para você: você não é capaz. Davi, quando ouviu aquelas palavras, o que ele fez? Ele trouxe à memória aquilo que Deus vinha fazendo com ele, através dele, ao longo da sua caminhada. Diga comigo: na hora da afronta, na hora que me diminuírem, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu vou trazer à memória aquilo que Deus fala de mim, aquilo que Deus pensa de mim, e não aquilo que as pessoas pensam ou acham de mim. Amém, igreja? Porque o que importa não é o que as pessoas veem, não importa o que as pessoas acham, o que importa é como Deus te vê, é o que Deus pensa a seu respeito. Diga: Senhor, muito obrigado. Aleluia, Jesus. Teu servo matou o leão e o urso. Deus preparou Davi para essa batalha exatamente quando Davi era um homem, um humilde pastor, lá no campo. Um leão atacou os cordeiros e Davi lutou contra o leão. Um urso atacou as ovelhas e Davi lutou contra o urso. Durante todo o tempo, Deus estava preparando Davi para lutar com Golias. Hoje, na minha caminhada, eu vivo algumas situações que, às vezes, eu me deparo e falo assim: Senhor, a missionária também fala isso às vezes, foi bom ter vivido aquilo, porque se eu não tivesse vivido aquilo, aquela experiência que eu vivi, foi amargo naquela hora. Naquele momento estava doendo, mas se eu não vivo aquilo que eu tinha vivido, que eu vivi no passado, eu não teria capacidade para suportar o que estou suportando hoje. Olha para cá, por favor. Não reclame do que você está vivendo agora. Não se deixe abater por essa luta que você está vivendo agora. Principalmente porque no início da caminhada tudo é novidade. Tudo parece muito difícil. No início da caminhada parece muitas vezes que nós estamos sozinhos, como Davi estava sozinho lá no campo. Ninguém sabia que tinha um leão atacando as ovelhas. Ninguém sabia que tinha um urso atacando as ovelhas. Ninguém sabia. Ninguém vê quando você está sendo atacado no seu quarto. Ninguém vê quando você está sendo atacado no trabalho. Ninguém vê quando você está sendo atacado na escola. Ninguém vê. Só o Senhor vê. Ninguém vê quando você está chorando. E preste atenção que nessa defesa das ovelhas do pai dele, não significa, ele venceu, ele pegou a ovelha de volta, ele trouxe para o aprisco, trouxe. Mas não significa que ele não se cortou. Não significa que ele não se foi arranhado. Você está entendendo? Então não avalie a sua capacidade pelo arranhão que você está sofrendo. Entenda que você está aprendendo, está sendo preparado para lidar e lutar com gigantes no futuro. Hoje, um arranhão parece uma coisa muito difícil, mas a batalha hoje, o treino hoje, né, o treinamento que você está passando hoje, vai te capacitar para você não morrer na mão do gigante no amanhã. Então não reclame da luta. Não reclama da aflição que você está vivendo agora. Ela está preparando, forjando o seu caráter. Ela está forjando a sua personalidade. Está preparando você para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Amém, igreja? Amém. Talvez ninguém esteja vendo o que você está fazendo. Você está numa caminhada sozinho. Você foi chamado, você foi alistado por Deus. Deus te deu alguma capacidade. E você está caminhando sozinho. Não tem um companheiro com você. Não tem. Todos os teus amigos estão em outra pegada. Estão numa outra vibe. Estão numa outra pegada. Deus te separou. Todo mundo que andava com você não anda mais com você. Não querem fazer as coisas que você faz isso porque é diferente. Quem quer ficar escutando balido de chocalho? Quem é que quer ficar ouvindo bé de ovelha? Quem é, traduzindo, quem é que quer ir com você para o joelho? Quem quer gastar horas com você lendo a Bíblia? Quem é que quer gastar horas ouvindo o que você tem para falar das suas dores, das suas lutas, das suas aflições? Quem?
Aquelas pessoas que você andava com elas, sequer elas entendem elas não entendem nem o que elas estão vivendo, quanto mais entender o que você está vivendo. Por quê? Porque isso faz parte da tua preparação. Amém? O deserto que você está vivendo, a trilha que você está caminhando, faz parte da tua preparação e mais ninguém. Quando a gente é chamado pelo Senhor, quando a gente está sendo preparado para coisas grandes, não pense que você vai ter plateia com você. Você vai ficar sozinho. Quando Moisés foi chamado para tirar o povo da terra da aflição, para onde que ele foi? Para o deserto. Ficar o quê? Sozinho. Antes de Elias descer e ungir o próximo profeta de Israel, para onde ele foi parar? Numa caverna. Davi, antes de assumir o reinado, assumir o trono de Israel, para onde ele foi? Para a caverna. Então, se você está passando por um momento de aflição, se você se julga sozinho, vai um conselho para você: se alegre. Você está na trilha certa. Você está no caminho certo. Porque pessoas do seu lado só vão te atrapalhar, porque elas não têm a sua chamada, elas não têm a visão, elas não têm chamado de Deus, e elas não vão entender o que Deus está fazendo com você. Amém? E quando Davi libera essa palavra para Saul, quando ele apresenta a sua fé a Saul, eu me lembro de algumas palavras que estão na palavra do Senhor, que traz força e vigor ao nosso coração. Jeremias capítulo 17, verso 7. No 5 diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Lá no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Davi estava confiando em quem? No Senhor. Em quem Abraão deveria ter confiado? No Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Vou ler de novo. Confia ao Senhor as tuas obras. Eu não sei o que você tem pego para fazer. Eu não sei o que tem sido confiado em suas mãos. Eu não sei o que você tem para fazer. Eu não sei quais são os projetos que você tem executado sobre a face da terra. Mas o Senhor fala: confia as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ainda que pareça muito difícil, ainda que pareça sem condições de ser executado, Deus fala para você: confia no Senhor e os teus projetos virão à vida. Aleluia. Virão à existência. Aleluia. Amém? Não deixe que a palavra de derrota, que a afronta do inimigo, tire você da visão. Confia tuas obras ao Senhor. Pode ser que na segunda-feira você não amanheça muito bem. Tudo bem, a palavra fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A palavra nos fala que uma noite faz menção a outra noite, e um dia a outro dia. Mas o nosso Deus, ele não muda. A promessa de Deus não muda porque amanhã está chovendo ou porque está fazendo um sol torrencial. A palavra de Deus, a promessa de Deus não muda porque hoje eu não estou bem, amanhã eu vou estar melhor. E no tempo do Senhor todas as coisas vão se cumprir. Diga assim comigo: no tempo do Senhor, se eu não esmorecer, as promessas vão se cumprir. Aleluias. Confia as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. E aqui eu paro um segundinho e peço para você fechar os olhos agora. Eu queria que você colocasse diante de Deus qual o projeto que tem vindo ao teu coração. Abraão precisava descer para a terra de Gerar, passar por ali, porque ele precisava levar o rebanho dele para um lugar que tivesse água, para um lugar que tivesse pasto. Mas ele não confiou no Senhor, ele acreditou na sua astúcia,
E o Senhor está falando para você aqui hoje, no nome de Jesus, acorda para a vida. O Senhor está falando para você, não precisa, não adianta confiar no que você acha, que você sabe. Não é a sua capacidade que vai levar você ao sucesso. Deus fala para você, confia em mim, confia no teu Senhor. Eu vou trazer à existência o projeto que eu mesmo tenho colocado no seu coração. Aleluias. Confia no Senhor as tuas obras. Confia no Senhor esse projeto, confia no Senhor a sua casa, confia no Senhor o seu casamento, confia no Senhor a sua formação acadêmica, confia no Senhor, igreja. Confia no Senhor o crescimento dessa obra, confia no Senhor a salvação da sua família, confia no Senhor a restauração da sua saúde, confia no Senhor, acredita no Senhor, abandona os teus pensamentos, abandona aquelas palavras, aqueles pensamentos de derrota, abandona tudo isso e confia tuas obras ao Senhor. E a palavra do Senhor é: o Senhor estabelecerá os teus pensamentos na terra. Aleluias, amém. Eu não sei o que você tem pensado aí, mas eu te desafio agora a apresentar a Deus e dizer: Senhor, eu achei que não dava, no meu entendimento não dava, no meu pensamento até planejei como ia me organizar para isso, mas agora eu entendi, Senhor, que não é com a força do meu braço, não é com o meu intelecto, não é com a minha capacidade, não é a minha formação, não é as alianças que eu posso fazer, mas é o caminho que o Senhor traçou para mim. É do jeito do Senhor, amém, igreja? Amém. Salmo 115, verso 9. Ó Israel, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo. Provérbios 28, verso 25. O orgulho do coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Tudo que eu tenho que fazer é o quê? Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Isso me ensina, para a gente ir encerrando, ser homem ou mulher de Deus não nos isenta de ter medo. A diferença em quem vai vencer ou vai perder a batalha é, anota aí, se nos dias que me deparei com o leão ou o urso, eu defendi a causa e os bens do meu pai, ou se eu decidi parar. Todo mundo aqui já enfrentou um leão na vida. Todo mundo aqui já enfrentou um urso na vida. Onde está a diferença? Se eu avancei, se eu defendi a causa do pai, se eu defendi a minha honra, se eu defendi os meus princípios, os princípios dos céus. Qual foi a diferença de Abraão? Ele não defendeu o princípio da verdade. Ele agiu com astúcia. Foi astuto. E na sua astúcia, na semana que vem a gente vai dar prosseguimento a essa palavra. Houver as consequências. Então, ser homem de Deus, mulher de Deus, não me isenta de ter medo. Eu poderia enumerar para vocês aqui, no caso na quinta-feira a gente vai falar aqui de várias situações na vida que nós tivemos medo. Eu já tive medo de muitas coisas, missionário já teve medo de muitas coisas, mas o que definiu para que a gente vencesse aquilo que nós vencemos na nossa vida, defender a causa e os bens dos céus. Segunda coisa, se não deixei as minhas ovelhinhas, esposa, filhos, vulnerável diante dos meus oponentes. Ter medo é normal, dependendo da situação, ter medo é normal. Abraão deixou a esposa dele de maneira vulnerável. Era melhor que ele não passasse por ali. Mas quando ele disse que ela era irmã dele, que ela estava na prateleira, a esposa dele estava o quê? Vulnerável. Muitas das vezes na vida, situações se apresentam que a pessoa que tem a chamada, que se diz homem de Deus, mulher de Deus, deveria defender a sua casa, defender a honra da sua família, e não defende. Filho não defende pai, não defende mãe, pais não defende os filhos, esposa não defende marido. E justamente aquela afronta, aquela luta que está vivendo, é a preparação para vencer o gigante lá no futuro. Então, ter medo é normal. É normal. Agora, diferença se eu vou ser um vencedor ou não. Se eu deixei as minhas ovelhinhas vulnerável
diante dos meus oponentes. Terceira coisa que vai fazer a diferença: se no dia da adversidade, quando ninguém estava me vendo, eu fiz o que tinha que ser feito, por decisão de avançar, tomando a decisão de avançar ou de recuar. É quando ninguém está vendo você, é quando você não tem que provar nada para ninguém, quando você está sozinho na sua caminhada, na sua trajetória para a escola, para o trabalho, em casa sozinho, quando situações se apresentam no meio das amizades, você tem que se posicionar, é ali que você mostra se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, ou se você se acovarda e usa de astúcia para ficar bem com todo mundo. Ter medo é normal. Vocês querem ver uma coisa que eu vejo sempre acontecendo? Escola pública tem que fazer um trabalho tal, vai ter uma determinada dança, uma determinada apresentação. Se você não fizer o trabalho, você vai perder menos um ponto. São 10 pontos a matéria. É um ponto que vai me reprovar? Não, é só estudar e tirar os outros 9. Mas a pessoa vai lá e faz aquilo que a sociedade está pedindo, porque eu preciso ficar bem com todo mundo. Na hora de se posicionar, mas eu sou um cristão, eu não vou fazer aquilo ali, eu não vou dançar para aquela entidade, eu não vou me associar com aquilo ali, porque eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. A pessoa não faz isso por causa de um ponto. Um ponto é maior do que Deus. Um ponto é maior do que a capacidade que o Espírito Santo te dá para estudar e se formar com louvor. A gente vê muito isso por aí. Na faculdade, você é crente, vamos falar aqui sobre aborto, a pessoa se exime. É naquela hora ali que eu tenho que me posicionar e mostrar quem eu sou. Porque quando eu não defendo a minha fé, eu estou dizendo, quando Golias se apresentar, no dia da perseguição, no dia do ataque, eu não vou me manter firme. Eu não vou vencer a peleja. Eu não vou ser referência para aqueles que estão olhando atrás de mim. Saul era para ter sido referência para Israel. E quem foi a referência? Davi. Porque quando estava sozinho, ele foi o que ele tinha que ser na presença de Deus. Coloquemos de pé nessa hora no nome de Jesus.